todos, senhoras e senhores, senhor presidente, vereadores, pessoas que nos assistem em suas casas. Nós, continuando esse assunto, de uma certa forma, né, depois da votação dessa noite no Senado, que uma sessão de mais de 20 horas, pelo menos não tivemos aquele espetáculo deprimente da votação na Câmara dos Deputados do outro dia, em que pese termos a certeza, e não podemos deixar de salientar novamente, que o processo está sendo devidamente levado a cabo, né, de acordo com a lei, de acordo com as regras, de acordo com a Constituição. Essa história, e aliás continua de golpe, alguns senadores, né, e inclusive o presidente do PT, também fez manifestação, dizendo que agora o golpe está sendo... Não, o problema do impeachment é que é um processo político, jurídico, administrativo, assim ele deve ser tratado. É político? É. É jurídico? É administrativo? É. E os ministros do STF, né, muito bem disseram, primeiro estabeleceram as regras, né, quando, na verdade, até entendo que não deveriam tê-lo feito, porque as regras, como diz lá, né, o nosso comentarista, a regra é clara. Mas, em razão de discussões havidas, né, politicamente, os ministros do STF estabeleceram as regras para o processo de impeachment que está ocorrendo. E já disseram que as regras estão sendo cumpridas. Então, o processo está andando devidamente nos termos da lei, devidamente nos termos da Constituição, especialmente porque o STF é o responsável por fazer com que a Constituição seja cumprida. E os ministros disseram que sim, o processo está andando corretamente. Nós tivemos ontem, então, por 55 votos a 22, a continuação do processo, que agora vai entrar na fase de instrução, onde vão ser colhidas provas, onde vão ser ouvidas testemunhas, onde até poderão, tanto os denunciantes quanto a denunciada, né, serem ouvidas, se manifestarem, onde será apresentada a defesa, enfim, e o processo continuará andando. Isso resolve o problema? Não resolve o problema. O problema continua e o problema está muito além, e eu diria que muito mais do que além da reforma política, tá, que sim, deveria ter acontecido já há muito tempo, e talvez, se tivesse acontecido, nós não tivéssemos tantos problemas. Talvez, se não tivesse havido uma maquiada, né, no problema brasileiro, especialmente nas contas, também pudesse ter sido resolvido antes. Mas não. Houve sim, aliás, esse é um dos fatos pelos quais a presidente está respondendo, né, seja pelas pedaladas, seja pelos empréstimos, seja pela abertura de crédito por decretos, que maquiou, sim, a realidade que nós vivemos. Tendo maquiado a realidade que nós vivemos, e é lógico que hoje é um conjunto de coisas que afeta, sim, inclusive para o impeachment, com os fatos que foram determinados para tal, mas os fatos anteriores também acabam sendo muito significativos, porque talvez a eleição não tivesse tido o mesmo resultado se a população conhecesse a realidade que nós vivemos. E agora, com a manifestação de que vai haver uma oposição, né, estratégica contra o governo, que já deve ter tomado posse a essa altura, enquanto nós estamos aqui trabalhando, é sinal de que o que se quer, o que esses que dizem que vai haver uma oposição ao
governo, essa oposição vai ser contra a população. Porque enquanto não houver uma conscientização de que é pelas pessoas, de que é pela população que cada governo deve trabalhar e que cada oposição também deve trabalhar, nós não teremos mudança. E mais um pouco, para terminar, se não houver a conscientização de cada um de nós, de cada um que coloca o seu voto, de cada um que revise o seu voto, né, ou os seus votos durante o longo do tempo, não haverá modificação. Se nós não mudarmos, como alguns já disseram, inclusive, no nosso interior não haverá mudança exterior.